Bom, vamos lá. Fux pode salvar o Bolsonaro na segunda turma? Muita gente falando que ele vai levar o processo da inegibilidade do Bolsonaro para a segunda turma, porque ele é o relator. Muita gente falando que ele pode querer voltar para a primeira turma em algum momento para julgar o processo do golpe. Muita gente falando que há a possibilidade que uma revisão criminal sobre o caso do Bolsonaro, depois do julgamento da primeira turma, vá para a segunda turma e com isso Fux poderá salvar o Bolsonaro. É isso, não é isso? Vamos colocar a bola no chão, vamos assentar a poeira e explicar para vocês. Eu sou André Marcília, advogado, professor de Direito Constitucional e peço já a vocês que se inscrevam aqui no canal, deixem o seu comentário, depois fechem o chat e clique no joinha, porque assim, deixando o seu like, o algoritmo entende que o conteúdo é relevante para você e o distribui para mais gente, assim você ajuda aqui a nossa comunidade a crescer, cresçamos juntos. Muito bem, vamos por partes. O Fux sai da primeira turma e vai para a segunda. Ele pode, vamos começar pelo segundo ponto, ele pode voltar depois para a primeira turma para terminar de julgar o processo do golpe? Não, saiu da primeira turma, acabou. É segunda turma, daí por diante. Primeiro ponto é isso, não tem nem conversa. Segundo ponto, ele pode levar processos da primeira turma para a segunda, processos de que ele é relator? Pode, mas isso não é automático. Esses processos, primeiro, precisam ter um ok, precisa ser consensual, precisa ter um ok da primeira turma para que esse processo saia. E também precisa ter a condição da primeira turma ainda não ter se manifestado sobre ele. Nenhum outro ministro da primeira turma pode ter tocado, vamos dizer assim, no processo do qual o Fux é relator. Então, por exemplo, ele é relator do processo X, vamos supor, o Fux, na primeira turma, e algum ministro da primeira turma já se manifestou sobre algo, já falou alguma coisa, já se deu por impedido, qualquer coisa assim, o processo fica na primeira turma. Ele vai embora e o processo fica. Então, ele pode, não é automático, ele pode levar processos dos quais ele é relator e que a primeira turma, ainda não tenha se manifestado sobre e ainda assim pode haver um confronto para que esse processo não saia, uma resistência, vamos dizer assim, da primeira turma para que esse processo saia. Então não é algo singelo e nem automático. Esse é o segundo ponto que eu acho que é importante a gente esclarecer. O processo da inegibilidade do Bolsonaro, o Fux é relator e, salvo engano, a primeira turma ainda não se manifestou em nada sobre ele. Então, em tese, ele poderia levar. Teria de não haver resistência da primeira turma para que isso ocorresse. Vamos ver se haverá ou não. Então, esse é o ponto. Não é automático. O terceiro ponto, que eu acho também importante, tem se falado muito sobre isso, é sobre a questão da revisão criminal. Então, teria, depois do processo acabado, a possibilidade de que uma revisão criminal do julgamento do Bolsonaro na primeira turma fosse revisto pela segunda turma. Isso pode acontecer? Isso pode acontecer. Mas tem um ponto que eu preciso esclarecer com vocês. Primeira coisa, que não é só a revisão criminal que seria avaliada pela segunda turma. Tem ainda, antes disso, os tais embargos infringentes, que também seriam avaliados pela segunda turma. Veja, a gente está agora com prazo aberto para os tais embargos declaratórios. O que é isso? Isso é algo meramente protocolar. Eles só vão resolver ali se tem alguma omissão, etc., nada demais. Então, esses embargos declaratórios, depois de julgados pelo próprio Moraes, abre-se o prazo para os tais embargos infringentes, que são aqueles que vão avaliar se a divergência que houve na primeira turma é relevante ou não. Quem avalia isso é a segunda turma. E essa segunda turma, depois de avaliar, se avaliar positivamente, joga o caso para o plenário. Então, há a chance, por meio dos embargos infringentes, que serão avaliados pela segunda turma, há a chance desses embargos infringentes levarem o caso para o plenário. E aí é um cenário totalmente diferente.
Tanto é um cenário diferente que o Moraes resistiu ao máximo de fazer com que esse processo estivesse no plenário. Quis que ele estivesse na primeira turma para cercá-lo, para impedir que ele tivesse um resultado diferente do que teve. Então, ainda tem esse passo anterior, que também depende da segunda turma, e eu acho muito mais importante. As pessoas estão aqui de olho em revisão criminal, mas isso é um passo depois. Tem ainda esse anterior, que é tão ou mais relevante e tão ou mais concreto. Muito bem, dado esse passo, os embargos infringentes sendo julgados ou não, resolvida a questão, transitado em julgado o processo, acabado o processo, cabe revisão criminal? Cabe revisão criminal. Essa revisão criminal é avaliada pela segunda turma? Revisão criminal do julgamento da primeira? Sim, é avaliada pela segunda turma. O Fux já estará na segunda turma? Sim, o Fux já estará na segunda turma. E aí é que é a questão. Então, na teoria, o Fux poderia ser o relator dessa revisão criminal, assim como poderia dos embargos infringentes, como eu mencionei. Poderia também ser, na teoria, participar desse julgamento da revisão criminal e formar uma maioria com André Mendonça e Nunes Marques. Poderia, na teoria é isso. Mas na prática tem uma questão. E essa é a questão que eu queria levantar aqui com vocês. Existe no próprio regimento interno do STF, um parágrafo único no artigo 177, que trata de tudo isso, dessas questões todas, que diz o seguinte, o parágrafo único. O parágrafo único não está falando de revisão criminal, tá? Mas ele diz que quando há um julgamento por exemplo, na segunda turma, com ministros que já participaram desse mesmo caso na primeira turma, esse ministro não poderia ser o relator e nem participar do julgamento. Ou seja, numa interpretação um pouco mais elástica e pensando na prática e olhando para a jurisprudência do STF, é muito possível que se entenda que, como o Fux está na segunda turma, mas participou desse julgamento na primeira turma, que ele nem possa ser o relator de uma revisão criminal na segunda turma, nem possa participar do julgamento. É possível que assim se interprete o regimento interno, é possível que assim se interprete a jurisprudência do STF. Não estou dizendo que é assim que vai ser. Na teoria, é possível que o Fux seja o relator, é possível que ele forme maioria com Nunes Marques e André Mendonça e reveja esse caso todo. Mas, na prática, a tendência é que uma jurisprudência mais conservadora do STF entenda que o Fux, como participou da primeira turma, não poderia participar desse julgamento da revisão criminal na segunda. Vocês entendem? Porque a lógica é exatamente essa. Se eu estou pegando uma revisão criminal e jogando da primeira turma para a segunda, é para que tenha novas visões sobre o caso, novos ministros. Se é o mesmo ministro que estava na primeira que vai avaliar ou participar do julgamento, não faria sentido ir para a segunda. A própria primeira turma é que avaliaria. Então, essa é a tendência. Como eu falei, é possível, mas a jurisprudência vai num sentido que não é exatamente esse.